Le jour où je t'ai vu, le muguet embaumé, le muguet embaumé. Là-haut, loin dans les nues, tous les oiseaux chantaient, tous les oiseaux chantaient. Ta vie, tu m'as conté des larmes. Olá, amigos! Estamos juntos de novo para mais uma resenha perfumística. Desta vez, vamos dar um pulinho até Nova York e depois vamos para a Califórnia, cidade Beverly Hills. Este perfume foi lançado em 1984 e ele trouxe dentro de si uma fragrância tão diferenciada que se tornou um ícone numa época em que ainda não havia gourmands. Os perfumes eram medidos através de sua potência. Estou falando de Giorgio Armani. E vocês que são mulheres, também fiquem atentas, pois há informações aqui que te ajudarão a conhecer melhor o seu Giorgio feminino. Você está em Chivacentes? Já já eu vou. These vagabond shoes, they are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. O homem por detrás desta fragrância é Fred Heimann. Um suíço, passou por Paris e durante todos os primeiros anos de sua vida morou em Nova York. Aos 17 anos, ele começou a trabalhar num hotel. E dentro do que pude entender desta fragrância, ele foi profundamente influenciado pela vida nova-iorquina. Com 17 anos, ele começou a trabalhar no Waldorf Astoria, de Nova York. E lá, ele prosseguiu a sua carreira em ascensões, até chegar na gerência. Vamos entender um pouquinho sobre este lado de Fred Heimann. Veja isso. Como podem ver, é um hotel de luxo. Sua diária atualmente está em torno dos seus 180 até 300 e poucos dólares, fora da época de alta estação. É dito que se trata de um hotel em que praticamente todos os presidentes americanos se hospedaram. O hotel é também, de certa forma, um ponto turístico, porque você pode, mesmo sem ser hóspede, passar por ele, sentar em suas salas, conversar e apreciar a grande arquitetura que ele tem. Neste hotel, é inclusive recomendado a todas as pessoas que ali se hospedam, aos homens, que pelo menos utilizem um paletó. É, portanto, um atendimento diferenciado para pessoas que se portam
de forma diferenciada. Esse tipo de, vamos dizer, ideia, acredito estar presente dentro do nosso perfume, que é um perfume feito para pessoas diferenciadas. Esta passagem por este hotel, por esta vida de Nova York, influenciou, de certa forma, a vinda deste perfume. E se vocês forem observar este listrado de sua caixa, que é um dos símbolos de Giorgio Beverly Hills, ele lembra muito edifícios de Nova York, com emblemas. Isso daqui é um crest americano. Aqui nós temos também o amarelo, que pode estar traduzindo, dentro da paisagem de Nova York, não é? Uma lembrança que vem, que são os American Cabs, ou os táxis americanos. Aqui, Fred Heyman colocou muito de sua experiência. Quando ele estava próximo, acredito, dos seus 28 anos de idade, ele foi chamado para ir a Los Angeles. E de Los Angeles, ele foi para um hotel chamado de Beverly Hilton, na cidade de Beverly Hills. Ali, ele adquiriu grandes experiências também, aproveitando todo aquele conhecimento que ele tinha adquirido no Astoria, aplicando ali, atraindo a clientela realmente magnata, a clientela governamental, diplomática, para o Hotel Beverly Hills. Bem, passado mais algum tempo, Fred Heyman decidiu abrir uma boutique. Essa boutique já era existente na cidade. Rodeo Drive era o local. E ali, ele em sociedade com uma outra pessoa, cujo nome preconizou a aparição do Giorgio, porque ele se chamava George, eles começaram a fazer desenvolvimentos em termos da moda. Heyman era um visionário, um homem de grande e apurada visão e intenção, tanto comercial quanto em termos do desenvolvimento da cidade. Vamos dizer assim, está aqui perante nós um homem de estirpe. Assim, ele abriu esta boutique e começou, além de vender as marcas normalmente comercializadas em Nova York, também a comercializar a sua própria marca. Talvez você esteja pensando em alguma coisinha pequena. Eu quero dizer que as vendas desta boutique geravam milhões de dólares. Essa boutique é alguma coisa assim de excepcional, não é? Porque tem sala de café, tem um bar totalmente feito com madeira de carvalho, tem 2 andares, tem bilhar, enfim, tem atendimento tanto para as mulheres quanto para os homens que as acompanham e que ficam ali aguardando. Ele oferece um tipo de serviço que poderíamos chamar de um serviço de luvas brancas, porque uma vez que ela escolhe aquilo que quer levar, ela não leva na hora. Vai ser entregue aonde ela mora. Uma observação de Rolls Royce. Então percebam que o mundo que cerca este perfume não é um mundo simplesmente de abrir e fazer um lançamento. Só para o lançamento do Giorgio feminino, Heyman gastou mais de $250 mil
dólares numa única noite, só para apresentá-lo, para trazer alimentação, champanhe, vinho para todas as pessoas. Ou seja, era um serviço realmente de primeira linha. Imagine o seguinte, que este perfume que hoje você compra, quando comparados com outros perfumes, por uns poucos reais, naquela época chegava a custar metade de um salário mínimo americano. O perfume Giorgio estava sendo vendido a cerca de 800 dólares. Entenda que só no lançamento do Giorgio feminino chegou a render mais de 8 milhões de dólares ano durante 4 anos seguidos. Isto em números que eu ainda posso confirmar, porque creio que foi muito mais além disso. Bem, Giorgio, ele segue esta apresentação, ou seja, o líquido é verde. Observem bem o frasco. Lembra alguma coisa assim antiga. E você tem aqui também o símbolo adotado para o Giorgio. Está bem? Está dentro do próprio vidro, né? Aqui, encravado no próprio vidro. Tá? Contém listras e ele é perfeitamente translúcido através deste verde. A capinha dele é muito interessante, está aqui. Não é um material que eu diria de todo ruim, mas extremamente prático. Ou seja, você tem uma noção assim de que é algo condizente, forte. Vamos lá. Vou fazer uma pequena aplicação. Ele tem uma forte saída aldeídica. E uma das coisas que mais se evidencia nele é um certo tom de laranja, amargo, mas ao mesmo tempo doce. Acho que este doce pode estar sendo dado um pouquinho pela bergamota. De certa forma, o que você tem é uma saída cítrica, que tende àquele que não conhece este perfume a assustar um pouco. Então, esta saída dele é uma saída abrupta, é uma saída forte, é uma saída que impõe respeito. Ao mesmo tempo, você tem também nele um certo tom herbáceo, verde, vindo logo na saída. Assim, o que eu sinto nele é uma saída que é um pouco floral. Tem este lado da bergamota também, da tangerina, mas me parece assim que me dá uma nuance floral dentro dele, como se fosse uma água de colônia, em princípio. Mas entenda que esta característica, eu diria, de alguma coisa fraca, é enganosa em relação ao Giorgio. Aliás, em virtude disso, é bom eu dizer, já desde já, que não é para iniciantes. A pessoa tem que realmente saber apreciar o perfume e o seu desenvolvimento. Porque Giorgio foi um dos perfumes mais difíceis que eu tive para fazer, assim, tentar detalhar, dar-lhes uma descrição.
Eu vi muitos comentários bons, assim como muitos comentários que meteram o pau nele, né? O classificando como algo de barbearia, coisas assim desse tipo. Mas eu acho que expressam muito alguns erros que as pessoas cometem em relação a este perfume. E é para isso que eu estou aqui, para te ajudar a não cometer os erros e saber apreciar como você deverá usar este perfume. O Giorgio, ele é tido também como um perfume que tem um patchouli fora do comum. Eu devo concordar que é um patchouli um tanto quanto camaleão para mim. Eu tenho aqui na minha outra mão, aplicado, ele já há algum tempo, umas 7, 8 horas. E ele tem um desenvolvimento, o patchouli inclusive. Tá? De certos momentos eu senti algo como sendo insensado, em outros momentos eu senti como sendo um patchouli um pouquinho mais sujo, mas enfim, esse patchouli ele muda, mas jamais deixa de ser um patchouli sedoso, um patchouli cremoso. Quando eu chego no centro do Giorgio, o que me vem é o seguinte: esse perfume ele parece que trabalha em combos. E é um perfume extremamente delicado e sofre mudanças mais do que outros perfumes que eu conheço, de acordo com a temperatura e de acordo com a sua pele. Ele vai sofrer mudanças. Então, aparentemente, a cada aplicação que você tem do Giorgio, você tem uma nova experiência com ele. E estes pequenos combos que você tem no perfume, vamos dizer, uma temperatura aí de verão, vamos colocar 30 graus, você vai ter o lado mais floral dele realçado. Ao passo que no inverno, este floral vai desaparecer e as notas que dão mais calor, elas parecem ter um desenvolvimento melhor. Algumas pessoas pensam que, devido à potência do Giorgio, elas têm que usar esse perfume no inverno e talvez no outono. Eu não vou discordar disso também, mas eu vou discordar um pouco. Em Beverly Hills, a temperatura média anual é de 30 graus. Agora, eu faço uma pergunta a você. Será que, vindo pessoas, a classe de pessoas que vinham à boutique de Heyman, ele iria fazer uma coisa somente para ser usada à noite? Como é que as pessoas iriam aproveitar seus momentos na Califórnia, onde a temperatura é mais elevada, é quente? Em Beverly Hills, especialmente, não existe muito vento. Então, vocês imaginam em que circunstâncias este perfume foi desenvolvido. Aliás, quem é que frequentava esta boutique? Quer que eu dê alguns nomes? Diana Ross, Nancy Reagan, Ronald Reagan, Elizabeth Taylor, Frank Sinatra. Quer mais? Entenda que este perfume foi feito para algumas pessoas que têm exigências. Então, pegar e dizer que esse perfume parece com coisas simplesmente de barbearia, como se isso o denegrisse, não é bem assim. Existem perfumes de barbearia, como o Euclid, que é estupendo. É claro, as pessoas têm que saber o que usam, têm que adequar isto às suas personalidades. Ok? Agora, Giorgio realmente é um perfume, aliás, tudo que Fred Heyman produziu
foi realmente dentro de uma época onde aquilo que gritava fazia diferença. À medida que você vai se aproximando do seu centro, o que é que você vai tendo? Você vai tendo aí um composto com a rosa, né? Uma rosa que ela é especiada através da canela. Então ela forma um pequeno combo e você sente isso dentro do perfume. Ao mesmo tempo, você tem um mel, né, que sobe, mas ele não é doce em si. Contudo, a presença da rosa especiada, ou o lírio, que ele também contém, dá um balanceamento para o lado doce. Então, quando você pensar em termos de Giorgio como sendo doce, não vá pensar que se trata alguma coisa açucarada. Não. Perfumes aqui que nós estamos, este perfume em específico que estamos vendo, ele não tem este lado açucarado. Ele tem, sim, esta tendência ao doce, né? Agora, por um lado, eu vejo um lado cosmético nele. Ou seja, algo que está assim presente, né? E que faz que ele não seja um perfume agressivo. Mas ele envolve, né, de uma forma atenuante este lado doce dele, bem como outros lados que ele tem mais sujo, que fazem com que ele venha através de uma abertura forte, porém luminosa, até um lado mais dark, mais escuro. Procure entender que esse perfume escapou pelo milênio. Ele virou. E ele continua a ser vendido. E na América é ainda muitíssimo procurado. Porque é um perfume americano. Ainda no meio dele, o que nós temos? Existe um tom que horas me parece atalcado, em relance, e outras horas me parece um pouco insensato. Há um meio termo entre os dois que é sempre presente. É possível que nisso entre aquele combo, um outro combo, que é o patchouli, que vem junto com o musgo de carvalho, né? Que por horas, juntamente com íris, que horas me parece dar essa sensação de atalcado, outras horas esta sensação de insensado, mas pode não ser nada disso e ser simplesmente o patchouli que esteja, vamos dizer, trabalhando junto com o musgo. Após umas 2 horas de uso, o mel começa a vir de forma mais intensa. Se você gosta de mel nos perfumes, este daqui é uma boa opção. Vem de forma mais densa, fazendo sempre uma ótima conjugação com as outras notas. A baunilha, por exemplo, na minha forma de ver, ajuda a suavizar a presença do musgo. Horas eu sinto essa baunilha sendo penetrada por algumas pontadas do cravo em flor e, por um outro lado, a canela, né? Que dá, esta canela dá um toque especiado dentro do Giorgio. É um perfume que trabalha assim muito. E o que é importante, por que muitas pessoas erram em relação ao Giorgio? Porque
ela, na ânsia de conhecer aquilo que estão usando, elas ficam todo instante assim. Contudo, Jódio é um perfume que ele tem um tipo de presença aqui na sua pele, e como ele é feito para se projetar, ele tem um outro comportamento na projeção. Então, aquilo que é percebido, em termos assim, bem local, não é o mesmo que é percebido na projeção. Muda. E, no geral, quem gosta, né, gosta do cheiro à distância dele. Tá? Bom, este cheiro ou este aroma, né, ele vai mudando. Tá? Ele tem um desenvolvimento e, na realidade, com o passar do tempo, o Giorgio ele melhora. E, diferentemente de outros perfumes, ele ganha potência. Então, tem um dado aí que você tem que saber. O Giorgio ganha potência. Ele não perde, ele ganha. O desenvolvimento, o coração dele tem cedro ali no coração dele também. Então, olha, faz com que ele cresça, tá bom? Ele não vai ter uma queda, ele vai ter uma ascensão antes de começar a entrar na suave queda durante o dry down. Bom, ele tem esse aspecto um pouco, eu diria, acalcado, né? É um estágio que entra um pouco dentro desse estágio floral dele. Contudo, o que está se processando é que ele vai trazer para o entorno de você uma aura. Tá? Então, entenda o seguinte, Giorgio trabalha com a aura. Ele não trabalha com o perfume rente à pele. Aqui vai estar uma coisa, na sua aura é uma outra qualidade olfativa, mais tênue. Né? Veja bem uma coisa. Primeiro, o que você tem dentro dele? Você tem essa entrada floral seguido pela vinda de um mel, um pouco, diria assim, denso, não é? E depois você tem um pouco mais da baunilha, do patchouli, aí, né, nesses combos que vão variar de acordo com a temperatura. Tá? Para algumas pessoas, ele seria utilizado no inverno. Para mim, ele se comporta otimamente durante o dia, no verão, até 30 graus. Então, marque isso. Até 30 graus. Mais não. 30 graus, ele vai bem. Então, essa raiz de íris, ela dá também um certo lado, juntamente com o musgo, esse lado sombrio dele, que é, na evolução, o lado que ele tende, tá, a se aproximar. Né? O cedro colabora com esta parte resinosa. Eu acho que este cedro deve ser um cedro Atlas, porque você tem assim no corpo dele profundidade. Tá? Profundidade, não são coisas que ficam na atmosfera, não. Existe um fundo, né, que fica trabalhando em forma de resina durante esse meio que nós estamos andando. Ao mesmo tempo, ele vai descendo, né, para um sândalo cremoso. Contudo, durante todas as fases, o que eu observo dentro da minha percepção também é este lado cosmético que dá a ele uma sensação cremosa. Então, o que você tem aqui é um perfume que erroneamente é interpretado como sendo um perfume para noite e para inverno, quando na realidade o criador estava intencionalmente o colocando para as temperaturas ali da Califórnia. Então, é um perfume
que, devido a estes aspectos de combo nele, você vai poder utilizá-lo o ano inteiro. Percebe? Mas, quando você pensa em termos de verão, você não pode ficar fazendo comparações em termos de perfumes que hoje nós temos, que são aquáticos e tal. Ele não é esse tipo de perfume. Que tipo de perfume ele é? Ele é um perfume para verão, forte. É um perfume também para inverno, que faz com que muitos de valores assim, bem superiores a ele, fiquem ofuscados. Esta é que é a verdade. Eu estou falando para vocês que enquanto estes outros estavam sendo vendidos aí a $80, ele estava perto dos seus 800. Percebe? Então, existem diferenças, mas ele consegue fazer o trabalho dele. Então, não julgue ele pelo preço que você paga, tá bom? Na realidade, isto é uma parte positiva para quem usa Giorgio, tá? Alguma coisa assim que eu gostaria de dizer, que este é um perfume um perfume que tem um tom clássico. Então, algumas coisas que você tem que ter em mente. Giorgio é um perfume clássico. É um perfume que ele pode ser utilizado durante o dia a dia, mas ele é um perfume clássico. Isto quer dizer, não é um perfume trivial. É um perfume que você tem que adequar ao momento. Então, Giorgio, ele tem qualidades específicas e, ao mesmo tempo, qualidades que podem ser compartilháveis. Quais são essas? Em primeiro lugar, a intenção de Fred Heyman era tornar ali Beverly Hills como uma espécie de meca da moda. Então, em 1979, eles já começaram a pensar em termos de um perfume específico para a boutique. E dentro da boutique, de Giorgio Beverly Hills, havia muitos perfumistas, grandes perfumistas, que fizeram muitas das essências. Quando você pensar assim, bom, eu posso utilizá-lo na cidade? Sim, pode, porque este perfume foi enviado para as pessoas que moravam, por exemplo, em Nova York. Ou seja, pessoas que também trabalham, lá ainda se trabalha de terno. No Brasil a coisa está mudando um pouco, mas lá realmente ainda é uma roupa comum. Ou seja, é necessário se fazer atenção de que este mesmo perfume que você utilizava na Califórnia, você poderia utilizá-lo no ambiente de Nova York. Afinal de contas, ele estava vendendo para pessoas como Frank Sinatra. É uma coisa a se pensar. Há aquelas pessoas que podem dizer, eu não gostei desta fragrância. Respeito totalmente. Contudo, em termos do gosto americano, em termos do gosto, assim, vamos dizer, de clima mediterrâneo americano, que é o que você tem ali na Califórnia, sim, era um perfume que estava no gosto das pessoas. Ao meu gosto, é um perfume classe, é um ícone. Então, ele tem que estar no meio dos meus outros perfumes, porque de vez em quando eu vou querer utilizar. Eu recomendo ele? Sim, eu recomendo. Agora, como usar ele? Se você pega esse perfume e taca dois sprays, você já está fazendo demais, sabia? Então, o que você precisa fazer, entender, é que este é o tipo de perfume
para um único spray. Um spray. Você vai utilizar 2 ou 3 no caso de ir para uma balada. Mas, fora estas circunstâncias, Giorgio, um único spray. Então, o que acontece com as pessoas que não gostam dele? Aplicam diversos sprays, fica parecendo uma bomba, né? É uma bomba realmente de perfume, capaz de matar pequenos mamíferos num quarteirão aí de 20 quilômetros. Não dá. Não vai dar certo. A segunda coisa, vai ficar cheirando rente à pele um perfume que não é para estar rente à pele. Este é um perfume de aura. É um perfume de projeção. Algumas pessoas chegaram a, vamos dizer, vi através de relatos, que na versão vintage dele, para vocês terem uma ideia, antes de você entrar numa sala, se você ficasse à porta, as pessoas de dentro, com a porta fechada, as pessoas de dentro da sala já começavam a sentir o perfume. Agora, não é um perfume, né, vamos dizer, dinâmico, né? Então, por exemplo, ao mesmo tempo que eu estava testando, ele estava testando o Silver Scent Intense, note bem, este daqui, a pessoa falou assim, ele é doce, ele é enjoativo. Por quê? Eu havia aplicado 2 sprays, muito. Então, Giorgio é para um. Você vai para um encontro intimista, você vai usar o Giorgio? Você pode até usar, mas não vai aplicar nestas áreas. Aplique aqui atrás. Se você tiver que aplicar, prefira a parte interna do seu antebraço. Se você estiver com manga curta, prefira a parte interna do seu antebraço. Faça uma aplicação. Dose. Não vá com spray direto, porque este spray ele é potente, ele manda embora bastante fluido. Então você tem que dosar, vai devagarzinho aí neste gatilho, tá bom? Então você vai ter um ótimo perfume. Você vai ter uma ótima apresentação. Finalmente, ele é um perfume datado? Ele é um perfume que eu diria assim, ele tem a sua atmosfera, que é a atmosfera dos anos 80. É um perfume que traz todo aqueles moldes, né? Você vê filmes, por exemplo, de pessoas indo para a discoteca com óculos escuros, com abotoaduras de brilhante, enfim, ele tem este lado um tanto quanto retrô, mas perfeitamente utilizável nos dias de hoje. Mesmo porque, quando você vai aí em diversos locais onde só ficam utilizando 1 Million, o Le Male e coisas assim, ele se diferencia. Tá? Ele pode competir com esse perfume? Sim, pode. Mas ele não é um perfume, vamos dizer, orientado para um público que ainda está usando, sei lá, óleo Johnson pelo rosto. Nos dias de hoje, eu diria que ele é um perfume para pessoas mais maduras. É um perfume que você tem que saber usar, que você tem que ter consciência de que ele é um camaleão, tá? Ele vai evoluir e andar de acordo com a temperatura, com as condições da sua pele, e tem mais. Ele é um dos poucos perfumes que, eu diria, combinam com a arquitetura. Pessoas que moram, por exemplo, em Brasília, não é? Ou em Paris, que tem uma arquitetura relativamente plana, que tem uma certa arborização também, este é um perfume que casa bem, tá bom? Como é um perfume também para saídas, mas você tem que levar em consideração quem estará em torno de você, porque você vai chamar a atenção. É um perfume que não tem aquela dinâmica
de outros, porque ele é um perfume que vem e fica ali, né? Ele não vai ficar, vamos dizer, não é um perfume que tem aquela alegria, né, de outras bombinhas que estão por aí, mesmo porque a intenção dele não era ser bomba, a intenção dele era simplesmente ser um perfume, vamos dizer assim, enraizado, um perfume presente, um perfume que pudesse ser, diria, utilizado em teatros, em shows, mas sem, contudo, ofender as pessoas. Por isso, você tem que ser leve na sua mão. Bom, gente, sobre Giorgio, eu creio que, assim, se você vai comprá-lo, tem alguns perfumes que espelhariam um pouco o ambiente dele. Eu não estou dizendo que são cópias, que se você comprar estes outros perfumes, você estará utilizando um Giorgio ou vice-versa. Não. Eu estou me referindo que existem qualidades em termos do seu sentir. Por exemplo, que seriam mais fáceis para você, porque você não tem como comprá-lo. Não há amostras dele. Antigamente havia. O Giorgio foi um dos primeiros perfumes, né, que foi lançado, por exemplo, em edições da revista Vogue, que pegava e trazia uma amostra dele. Nos Estados Unidos, shopping centers, né, jogavam através do ar-condicionado o Giorgio. Ou seja, já foi uma época onde era fácil você saber como era o aroma dele. Hoje, nem tanto. Então, a Biruja Passion for Man, Pierre Cardin pour Monsieur, deixa-me ver, Gentleman, Givenchy. Aí você tem, se de repente você conhecer estes perfumes, é algo que pode, eu vejo aonde, né, em alguma coisinha se comunicam. Contudo, por favor, hein, não vá comprar esses outros pensando que é igual. Não é. Cada um, tem diferenças. E Giorgio é diferente. Ainda assim, ele é diferente. Tá aí, pessoal. Mais esta resenha, uma das mais difíceis, porque esse perfume se mostrou um camaleão para mim, mas eu utilizei dentro de todas as possibilidades e descobri. Procure não colocar, se tiver que colocar um spray, não colocar no peito, né, porque ele vai estar exalando, né, e você vai sentir mais do que qualquer outra pessoa. Então, procure colocar em partes mais distantes, né? E se for para um encontro intimista, estou sendo repetitivo nisso, coloca aqui atrás, um só, e tudo bem. O restante você deixa aí para qualquer outro tipo de sensação leve, que você tenha uma água de colônia, que normalmente o cheiro desaparece em 10, 15 minutos e tal. E deixa ele lá. Vai se tornar mais misterioso. E vai fazer com que a pessoa busque pela fonte. Porque Giorgio, a distância, é outra. Tá bom? Grande abraço para vocês. Até a próxima. They are longing to stray right through the very heart of it. New
York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep.